Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Paulo Vasconcelos e hoje eu quero falar com você sobre a pergunta mais comum que é feita em processos seletivos de cientistas de dados: o trade-off de viés e variância. Não é à toa que essa pergunta aparece muito em processos seletivos de ciência de dados, tá? Isso é porque entender e saber responder ela quer dizer que você domina dois principais conceitos muito importantes no aprendizado de máquina: o chamado de overfitting e o chamado underfitting. E antes de eu explicar sobre como é que é esse vídeo, já vou pedir para você deixar o like e se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade, beleza? Basicamente é o seguinte: quando você está treinando um modelo supervisionado, um modelo de machine learning que ali vai prever se é uma fraude, identificar foto, enfim, de um gato, de um cachorro, não interessa. Você quer diminuir o chamado erro de generalização. O que é o erro de generalização? É basicamente você saber o quão bem ele generaliza, no mundo real ele vai se dar bem quando ele vê um dado que ele não foi treinado. Você quer que esse erro seja o menor possível, que você quer que o modelo que você criou seja tão bom no mundo real quanto você está treinando. Então olha só, todo modelo de machine learning ele tem três principais erros, ok? O chamado erro de variância, o variance error, o chamado erro de viés, o bias error, e o terceiro que é o Bayes erro, o erro de Bayes. Esse terceiro eu não vou entrar em detalhes aqui, porque em processo seletivo ele não é tão importante, mas o Bayes error é basicamente também chamado de erro irredutível. Ele é basicamente o mínimo, o menor erro possível que o seu modelo consegue fazer em um conjunto de teste. Mas não vou entrar em detalhe nele. Se você quiser saber que eu traga mais desse tipo de dicas de entrevista, deixa aqui nos comentários. Então beleza, vamos focar aqui nos dois principais erros, o de viés e o de variância. E o que é esse tal de trade-off, também chamado de bias variance trade-off? O erro de viés, ele acontece quando o seu modelo tem alguma limitação em ser flexível o suficiente para identificar o verdadeiro sinal do seu dataset, das suas features que você tem ali no seu conjunto de treino. A variância, ela explica o quão sensível o seu algoritmo é a conjuntos do seu dado de treinamento. E o que você quer é achar o balanço, o trade-off perfeito entre esses dois erros. A quantidade de erro que um algoritmo tem depende muito do tipo de algoritmo que você está usando. Por exemplo, algoritmos muito simples, eles sofrem de um alto viés e de uma baixa variância. Exemplos de algoritmos que têm um alto viés e uma baixa variância: modelos lineares. Regressão linear, regressão logística são tipos de modelos que são simples e não são complexos o suficiente para entender o verdadeiro sinal ali, o padrão que você tem no seu dado para ele fazer uma previsão melhor. Já ao contrário, quando o seu modelo tem uma alta variância e um viés muito baixo, isso acontece em modelos mais complexos, em que ele acaba modelando o ruído do seu dataset. Ou seja, ele está treinando, ele está memorizando, basicamente ele está memorizando aquele seu conjunto de dados e fazendo a previsão. E se você muda um pouco o seu conjunto de dados, ele tem um resultado totalmente diferente. Por exemplo, quando você treina um modelo, ele tem um resultado muito bom no conjunto de treinamento, mas quando você faz esse teste, no conjunto de teste, ele tem um resultado muito ruim. Modelos mais complexos como árvore de decisão, modelos não paramétricos, modelos não lineares, KNNs, esses tipos de algoritmos, eles são muito complexos e ele tem a tendência de ter uma alta variância e um viés baixo. E basicamente esses dois tipos de cenários que tem modelos com uma alta variância e um baixo viés e modelos com um alto viés e uma baixa variância explica dois principais conceitos no aprendizado supervisionado: o chamado underfitting e o chamado overfitting. Quando o seu modelo tem uma alta variância e um viés muito baixo, ele pode estar overfitando. Por isso que é muito comum a gente ver modelos de árvore overfitando, porque eles são modelos mais complexos e dependendo de como você parametriza esse algoritmo, ele vai acabar memorizando o conjunto de dados que você tem. Então, quando você vai fazer esse mesmo teste do seu algoritmo no conjunto de teste, ou quando você vai botar ele no mundo real, ele tem um resultado totalmente diferente. Da mesma forma, quando você tem um alto viés e uma baixa variância, você tem um underfitting. E é por isso que é muito comum a gente ver em modelos lineares eles serem underfitados, que é quando ele não consegue entender qual é o padrão que existe ali no meu conjunto de features, no meu conjunto de dados. Isso pode acontecer por N fatores, tá pessoal? Pode ser que eu estou tentando modelar um algoritmo linear em features que não tem nenhum relacionamento linear. No fim das contas, o que a gente quer achar é o melhor balanço, o melhor trade-off entre esses dois caras, o erro de viés e o erro de variância. Como é que a gente vai fazer isso? Depende do algoritmo que você está usando. Se você está usando um algoritmo linear, por exemplo, você pode usar regularização.
Mas isso é assunto para um outro vídeo. Se você quiser que eu fale sobre regularização, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo explicando sobre técnicas de regularização. Em árvores de decisão, em modelos de árvore, você pode usar pruning, por exemplo, a podagem, né? Você pode mudar a profundidade da sua árvore. Você pode mexer nos hiperparâmetros ali, fazer uma tonagem dos hiperparâmetros para conseguir ter um modelo menos overfitado. Então, pessoal, quando você estiver na sua próxima entrevista de emprego e te perguntarem sobre o trade-off de viés e variância, o Bias Variance Trade-off, você pode usar o conhecimento desse vídeo para responder essa pergunta. Que basicamente você quer achar um modelo que ele não seja complexo o suficiente para ele overfitar e um modelo que seja simples demais para underfitar. Você quer achar o melhor balanço entre esses dois erros, usando um algoritmo diferente, usando às vezes um algoritmo linear para diminuir o overfitting, ou usando um algoritmo não paramétrico, uma árvore de decisão, para ele não ser tão simples, e usar uma técnica de regularização, uma técnica de pruning, de hiperparametrização, para achar o melhor balanço entre esses dois caras. Beleza? Bom, espero que você tenha curtido esse vídeo. Me diz aqui nos comentários se você quer que eu traga mais dicas de entrevistas de emprego, qual pergunta você quer que eu responda aqui para você usar na sua entrevista de emprego. Se inscreve no canal se você não inscreveu ainda, curta esse vídeo e a gente se vê na próxima. Valeu!